pessoal, dando continuidade aí na aula de trigonometria. Meu nome é professor Léo aí, né? Alguns gostam de me chamar de Leonardo, mas para os íntimos Léo, né? Então, bora lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Fazendo uma revisão daquilo que nós já falamos na aula anterior, nas aulas anteriores aí, né? A história, né, pessoal? História da matemática nos ajuda a entender e aprofundar os conceitos matemáticos, tá bom? Então, assim, nas minhas aulas, pessoal, eu acho interessante a gente sempre falar um pouquinho de história, né? Sempre quando é possível, né? Nem todo o conteúdo, né? É possível a gente comentar um pouco de história, né? Mas tem alguns conteúdos como trigonometria, geometria, né? Alguns outros aí que a gente pode falar um pouquinho de história, né? E abordar esses fatos históricos aí. Então, foi o que nós fizemos na aula anterior, né? Nas aulas anteriores, né? Abordando um pouquinho de história. E isso nos ajuda a entender e aprofundar os conceitos matemáticos. Tá certo? Então, só para revisar mesmo, trigonometria, 3, gol no ângulo, metria, medida. E são 3 medidas num triângulo retângulo, né? Quais são as 3 medidas? Seno, cosseno e tangente, as principais. Existem outras? Sim, existem outras. Obviamente existem outras. Mas essas são as básicas, né? Essas são as principais, todas as outras são derivadas dessas 3 medidas aí. Então, recapitulando o que foi visto nas últimas aulas. Dá prosseguimento aí. Seno, cosseno e tangente de um ângulo alfa, tá bom? Pessoal, o seno aí eu coloquei as medidas dessas relações, né? O seno, a altura pelo percurso, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá, essas relações bonitinhas aí, tá bom? O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou afastamento pelo percurso. Esses nomes, altura, percurso, afastamento, eles não são assim tão importantes para a gente nesse momento, né? Aliás, não serão mesmo. Mas cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente, pessoal, importantíssimos, tá? Então fixem neles. Eu coloquei a legenda aqui embaixo, ó. CO, cateto oposto, CA, cateto adjacente e hipotenusa. Tá bom? Beleza? Então aí nós fizemos aquele macetezinho, né? Que a tangente era Coca, a tangente não era Pepsi. Era Coca, aquele velho jogo de cintura, aquele velho macete, né? Para não faltar. E em trigonometria existem vários macetes que eu vou tentar passar para vocês aí ao longo das aulas. Tá? Então, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente não é Pepsi, é Coca, lembre-se sempre, tá bom? E aí a gente escreve Coca, o que sobra é a hipotenusa, né? No seno e no cosseno. Muito bem, como nós falamos anteriormente, tá bom? Se você está com dificuldade nas fórmulas, revise lá os conteúdos anteriores, nas últimas aulas aí. Pessoal, uma coisa que eu não comentei lá nas aulas anteriores. O que dá o seno dividido pelo cosseno? O que resulta isso? O que nos dá isso? Bora lá, acompanhe comigo aí, ó. O seno dividido pelo cosseno dá. O que dá o seno dividido pelo cosseno? Vamos entender isso aí? Acompanhe comigo. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá certo? Aí eu tenho 2 fraçõezinhas, beleza? 2 frações para resolver. Como é que eu faço com essas 2 frações? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Tá ótimo? Acompanha lá como é que vai ficar, ó. Conservo a primeira fração. Qual que é a primeira? Cateto oposto sobre hipotenusa. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é a segunda? O inverso dela é hipotenusa sobre cateto adjacente. Porque é o cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E eu preciso inverter. Tá certo? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Isso que é inverter, tá bom? Trocar de posição. Beleza? Firmado aí? Bora lá, meus pequenos gafanhotos. Aí, ó, cortando a hipotenusa, por que eu posso cortar? Eu estou multiplicando um número e também estou dividindo por um mesmo número embaixo.
Estou multiplicando e dividindo para o mesmo número, não estou fazendo nada. É como se fosse 2 dividido por 2, um elemento neutro, né? Claro que aí pode ser qualquer número, tá bom? Então, aí esse hipotenusa dividido pela hipotenusa vira 1, né? Vira 1, e aí eu tenho um elemento neutro da operação de multiplicação, que eu tenho uma multiplicação ali, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente, é o que ficou. Mas o que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, pessoal? É justamente a minha tangente, tá certo? Então, quando você divide o seno pelo cosseno, o que dá? A tangente, tá certo? Tá vendo como é que essas três relações, elas vão meio que se encaixando uma nas outras, tá? Então, há várias manipulações dessas aí, tá bom? Nós veremos ao longo do curso aí, tá bom? Acompanhe conosco aí e continue acompanhando. Certinho, pessoal? Beleza? Bora lá, seguindo. Índice de subida, foi o que nós comentamos anteriormente, tá? Só voltando lá. O índice de subida tem a ver com a proporcionalidade, envolvendo os catetos oposto e adjacente num triângulo retângulo, tá certo? Quanto maior for o ângulo de subida, mais íngreme é a subida. E quanto maior for o índice de subida, que é a tangente, mais íngreme ou mais inclinada é a subida. Tá certo, pessoal? Então, olha aí, eu dei dois exemplos aí, ó. Duas figuras. Ficou meio deslocado aqui, um errozinho aí. Não preocupa não, tá bom? Mas o ângulozinho alfa aqui, tá? Quanto maior é o ângulo de subida ou o índice de subida, o que é o índice? O índice sempre eu associo à tangente, tá certo? A inclinação da reta. A tangente, ela nos vai dar informação sobre a inclinação da reta, tá? O ângulo de subida é apenas o ângulo que você está considerando ali, tá bom? É o ângulozinho. E tem uma intrínseca relação, uma relação assim bem particular em relação ao ângulo de subida e ao índice de subida, que é a tangente, tá? Quanto maior for o ângulo, mais íngreme ou mais inclinada será a minha curva, tá? A minha reta, na verdade, não é nem curva, é reta. E quanto maior for o índice de subida, ou quanto maior for o valor da tangente, maior também vai ser o ângulo de subida, tá? A inclinação da reta, tá certo? A gente chama muito de inclinação. Ah, qual é a inclinação da reta? Então você vai olhar para a sua tangente lá, tangente daquele ângulo. Tangente do ângulo vai dizer a inclinação. Pessoal, isso é muito usado lá na geometria analítica, tá bom? E eles lá comentam muito sobre inclinação da reta, tá? Qual a inclinação da reta? Esse pedaço aí, pessoal, de inclinação da reta, lá em geometria analítica, e tem outros conteúdos que estão por trás disso. No ensino superior a gente tem a oportunidade de ver lá em matemática, os cursos da área de exatas lá, um pouquinho de cálculo, né? Não é tão difícil assim, mas lá a gente trata de coeficiente angular, que vocês vão ver já no ensino médio, no terceiro ano, né? Coeficiente angular, inclinação da reta. O coeficiente angular é nada mais que a tangente, que é a inclinação da reta. São outros nomes que são dados aí, tá bom? E lá no ensino superior a gente estuda um pouco mais sobre isso, tá bom? Inclinações da reta, derivada, que é tudo baseado nesse estudo aí. É a aprofundação desse estudo aí. Tá ótimo? Bora lá, mas não se preocupe até lá. Vamos focar aqui agora. Pessoal, alguns exercícios aí, tá bom? Beleza? Tá certo? Alguns exercícios aí pra gente fixar esses conteúdos que a gente viu atrás aí. Tá ótimo? Beleza? Bora lá. Olha, essa questão da inclinação, né, ser maior ou menor, mais inclinado ou menos inclinado, mais íngreme ou menos íngreme, né? Vamos ver um exercício aí sobre isso agora. Que subida é mais inclinada ou íngreme, tá? Trocando em miúdos aí. Uma com índice ou tangente 1, ou outra com índice ou tangente 1/3. Como eu acabei de falar para vocês, aquela que é mais inclinada é aquela que tem a tangente maior, tá bom? Aquela que tem a tangente maior, ela é então a mais inclinada. Então acompanhe comigo, pessoal.
ele deu uma reta, tá? Ele deu lá uma reta, e essa reta ela tinha inclinação, ou seja, ela tinha tangente com o valor tangente de um ângulo aqui que eu vou chamar 1, tá bom? A outra reta ela tem inclinação 1/3. Então a tangente de um outro ângulo lá, ela vai ter inclinação de 1/3. Essa outra reta ela tem inclinação de 1/3, tá bom? Eu não sei quais são os ângulos alfa e beta a princípio, né? Eu não sei. Tem até como descobrir isso, tá? Tem até como descobrir isso, né? Mas não sei por enquanto. Mas o que ele quer saber, com essas informações, qual das retas é mais inclinada? Como eu falei para vocês, a reta mais inclinada é aquela que tem a maior tangente, né? Foi aquilo que eu comentei lá atrás, tá certo? Olha aqui, ó. Acompanha lá. A reta que tem a maior tangente, ela é mais inclinada. Quanto maior a tangente, maior a inclinação. Pessoal, que número é maior? 1 ou 1/3? Pensaram aí? Então, 1/3 é aproximadamente aí 0,33 infinitamente. 1 é 1 mesmo. Agora, olha, quem é o maior mesmo? 1. Então, essa é a reta mais inclinada. Aqui tem tangente 1. Tá certo? Então, pessoal, voltando aí, é o seguinte. Olha lá, ele fala assim, ó, numa subida com índice igual a 1/2. Que índice é esse que ele tá falando aí? Ele tá falando da minha tangente, tá bom? Então, a tangente de algum ângulo, ela vale 1/2. Esse meu ângulo eu chamei de alfa, tá bom? Então, não sei. E eu acho que nem precisa saber para resolver a questão, tá bom? Por enquanto. Então, se nos afastarmos 50 metros desse ponto aí onde está o ângulo alfa, a quantos metros nos elevaremos do chão? Quantos metros nos elevaremos do chão? Então, ele quer saber aqui, ó. Se eu afastar aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, 50 metros, tá bom? Se eu afastar aí 50 metros, tá ótimo? Quanto que será a minha altura? Tá bom? Pessoal, eu vou fazer de uma maneira um pouco mais intuitiva agora, sem fazer muito cálculo. Depois eu faço mostrando os cálculos para vocês. É rapidinho, tá bom? Acompanha comigo. Pessoal, olha, a tangente é 1/2. Tangente desse ângulo é 1/2. O que é tangente? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? O cateto oposto é o que está oposto ao meu ângulo alfa, tá bom? Cateto oposto. O cateto adjacente, pessoal, é aquele que tem um lado em comum com o ângulo, tá bom? Por isso é adjacente. Vocês até ouviram já essa palavra adjacente em outros momentos. Ah, a casa adjacente à minha. Ou seja, a casa que está do lado da sua. Adjacente, que está do lado. Que divide uma parede com a sua. Entendeu? Então são palavras aí que querem dizer a mesma coisa, tá bom? São termos que dizem a mesma coisa para o que nós estamos referindo aqui. Adjacente, então, quer dizer vizinho, do lado. Entendeu? Então, do lado desse ângulo tem esse cateto aqui, ó. Tá? Do lado desse ângulo tem esse cateto. Ou seja, então esse ângulo, ele é adjacente a esse lado, tá? O outro lado de lá, o lado oposto. Mais uma vez, imagine-se num rio. Do outro lado está o seu irmão, ou sua irmã, ou seu pai, ou sua mãe. Aí você fala assim, olha, eu quero encontrar com você nesse lado aí, ou seja, do lado oposto ao rio, tá certo? Então você precisa caminhar para o outro lado. Olha, imagine agora a parede da sua casa onde você está. A parede da sua casa é um retângulo, uma caixa, uma espécie de um cubo, mas na verdade um paralelepípedo, tá certo? O nome correto aí do lugar, do ambiente onde você se encontra agora. Aí você fala assim, olha, você está de um lado da parede. Olha para o lado oposto da parede, olha para o outro lado, tá certo? Então, significadozinhos aí. Eu estou pegando o ângulo, estou com o ângulo aqui, ó. Estou olhando o ângulo, tá certo? Olha lá, ó. Olhando o ângulo. Do lado oposto é a minha altura. Muito bem. Aí ele fala que a tangente, nós sabemos que a tangente é
cateto oposto sobre cateto adjacente. Daqui, pessoal, dessa comparação aqui, ó, tangente alfa, né? Claro, só para não esquecer, porque às vezes a gente esquece esses ângulos aí. Então, ó, comparando aí, tá, pessoal? O cateto oposto vai ser 1 e o cateto adjacente vai ser 2. Então, isso aqui vai ter valor de 1 e aqui vai ter valor de 2. Ou seja, olha a altura. O afastamento é o dobro da altura. Então, quanto que vale a altura? Metade do afastamento. Ou seja, a altura, então, vai medir 25 metros. Professor, não entendi o que o senhor fez. Então, acompanhe o cálculo agora, tá bom? O cálculo é o seguinte. Então, bora lá, pessoal. Lembrando, o cálculo é o seguinte. Voltando aí no cálculo. O que nós vamos fazer? Não é tangente de um lado e tangente do outro? Eu vou igualar essas duas coisas. O que eu vou fazer, então? Que o meu... Eu vou igualar, ó, tangente de um lado, tangente do outro. Do lado de cá eu tenho que tangente alfa é cateto oposto, cateto adjacente. Do outro lado é 1/2. Mas quem é o meu cateto adjacente? 50 metros, tá? Aqui é outra solução, tá bom? 50 metros. Quem é o meu cateto oposto? Meu cateto oposto é a minha altura. Então, meu cateto oposto é a altura e meu cateto adjacente é 50 metros. E aqui dá 1/2. Tá ótimo? Bem, se você quiser multiplicar cruzado, tá? Aliás, vamos multiplicar cruzado mesmo. Os meus alunos lá eu já havia mostrado que existe uma outra estratégia para a gente fazer isso também, tá bom? Mas, a princípio, vamos multiplicar cruzado, tá bom? Isso é simplesinho de resolver, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. E em vez de multiplicar cruzado dos dois lados, eu vou multiplicar só de um lado. Porque eu vou isolar o H, tá bom? Só desse lado aqui, ó. Tá? Vou multiplicar cruzado só desse lado. Aí, só desse lado. Só de um lado. Então, H vai ser 50 dividido por 2, portanto, H vai dar 25 metros, como nós já achamos ali. Então, de dois jeitos, né? Um pouco mais intuitivo aí. Olhando mesmo a figura, eu consigo deduzir isso. E outra, usando os cálculos, né? Eu geralmente gosto de fazer assim, olhando os cálculos, né? Fazendo os cálculos. Mas tem alunos que gostam de olhar as coisas e tentar observar os padrões. O que é plausível também, tá bom? Então, tá aí. Beleza? Vamos dar uma pausazinha aí e já já a gente retoma mais com outro exercício, tá bom?